Os municípios de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena têm um problema que são os voos cancelados. Dessa vez não é por causa da pandemia, é a falta de um procedimento chamado IFR, que impede que as companhias aéreas operem nestas cidades. O problema pode ser resolvido se o Estado fizer uma licitação, pelo menos é o que a gente vai ver agora na reportagem, e depois faz um comentário mais apropriado sobre o tema. Uma coisa é certa, essas cidades não podem ficar sem os voos, o Estado não pode ficar sem. Vamos lá. O cancelamento de voos em várias cidades do Brasil foi um dos impactos da pandemia. E a retomada dos serviços aéreos vem acontecendo gradualmente. Em Porto Velho, por exemplo, companhias já voltaram a operar. Mas nas cidades de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, isso não pôde acontecer e o motivo é outro, como explica Alexandre D'Artibali, empresário e diretor da Associação Comercial de Ji-Paraná. Não volta os voos enquanto não fizer o IFR. A população está achando que não tem os voos por causa do momento da pandemia, não é. O IFR é um procedimento que permite o piloto a controlar a altitude. Sem essa autorização, a companhia não pode operar. O IFR é uma homologação, os equipamentos estão tanto no aeroporto de Ji-Paraná quanto no aeroporto de Cacoal. O IFR é uma homologação desses equipamentos que fazem o voo descer, mesmo estando chuva ou nublado, aproximar da pista mais próximo possível para que eles possam aterrissar o aparelho, o avião. Caso não tiver o IFR funcionando, não consegue aproximação e a maioria dos voos na época de chuva volta para o estado de origem, para Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e com isso a empresa Azul leva prejuízos enormes, tanto com pagamento de hospedagem em Ji-Paraná, pagamento com hospedagem em Cacoal, pagamento com hospedagem das pessoas em Cuiabá, e além de tudo também leva vários processos judiciais e acaba inviabilizando qualquer tipo de trabalho aqui no estado de Rondônia. Além do IFR, outro problema está relacionado à estrutura física dos aeroportos do interior do estado. O grande obstáculo que tinha em Ji-Paraná, que aí o DR trabalhou de uma forma muito séria, o Elias, foi a cerca que não tinha no nosso município, no aeroporto, retiraram os invasores em Ji-Paraná e construíram a cerca. Em Cacoal, me parece que tem um aprofundamento e também o IFR de pista. E em Vilhena, uma cerca lá. Em Vilhena nós temos o IFR funcionando e homologado certinho, mas está faltando 7 km de cerca. Segundo Alexandre, para resolver o impasse, basta que o governo do estado providencie uma licitação. A grande solução rápida para os aeroportos de Rondônia é o IFR de Ji-Paraná e Cacoal. Mesmo porque a empresa Azul já sinalizou, eu em contato com o Ronaldo Veras, já sinalizou, licitando, a empresa que ganhou é a empresa séria, no outro dia ele começa a vender passagem, porque ele sabe que com 3 meses uma empresa séria consegue tirar o IFR no nosso município e também em Cacoal. Queria também falar que eu fiz uma doação particular minha para a Associação Comercial, a pedido do presidente Hugo Araújo, para um estudo para tirar o IFR. Então eu não estou falando aqui, Júlia, de boca, por achismo. Eu trouxe uma empresa de São Paulo, de Brasília, uma empresa séria, fez o estudo de viabilidade para tirar o IFR em Ji-Paraná e com 3 meses eles conseguem viabilizar isso aí. E licitar esse IFR tanto em Ji-Paraná quanto em Cacoal. E enquanto o problema não é resolvido, os municípios sofrem com a limitação de acessibilidade e os impactos econômicos. Nesse momento de pandemia, que a economia está estagnada e é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento não só de Ji-Paraná e Cacoal, mas de toda a região do interior do estado de Rondônia. Bom, pelo que eu percebi, a Júlia procurou as empresas aéreas, elas se pronunciaram, estão aguardando essa decisão e essa ação governamental, que pelo que eu entendi tem em Vilhena um problema pontual ligado à cerca, que pode ser feita rapidamente, como foi nos outros 2 municípios, especialmente em Ji-Paraná, porque o IFR em Vilhena já está ok. Então em Vilhena o problema é mais estrutural, fazer a cerca. E já em Cacoal e Ji-Paraná o problema é mais burocrático, é mais documental. E eu quero acreditar, eu tenho convicção de que o caminho pode ser esse, que talvez o governador não tenha sido informado com as filigranas, os detalhes que dizem respeito a esse universo e a necessidade brutal que o interior tem da retomada desses voos. Porque há uma retomada da economia nesse período em que a pandemia começa a dar sinais de que vai arrefecer, final de ano chegando, e o agronegócio, o potencial de riquezas do Estado,
é no interior, né? Estamos falando de Cacoal com a sua força do turismo e do café e outros produtos, de Paraná, com a bacia leiteira perto, com o gado de corte, com a piscicultura em alguns municípios que circundam essa região, as commodities, a produção de soja, de milho, enfim, nós estamos falando de um mercado que necessita desse vai e vem, fora os turistas que devem começar a chegar por aqui, porque o turismo no Brasil vai aumentar com as pessoas viajando menos para fora. Ou seja, é urgente que essa decisão seja tomada e que essas providências aconteçam. Porque, pelo que a gente percebe, não falta muito. Falta apenas que, no meu modo de entender, o governador seja informado mais detalhadamente, consiga tomar pé da situação como deve ser e tomar essa decisão para o bem dessas duas cidades e as regiões que elas representam. Estamos falando de uma região riquíssima no entorno de Cacoal e uma outra tão importante quanto no entorno de Ji-Paraná. E no caso de Vilhena, uma obra mais ligada ao DR, que já fez essa obra lá no coração do estado. Fica o pedido, eu não sei se dá tempo, acho que dá, nós estamos ainda com 12h20, para que alguém ligado a esse segmento no governo do estado ou à assessoria do governador se pronuncie, mas fica o pedido do programa que trabalha, batalha, tem essa luta no objetivo de melhorar e ajudar as reivindicações dos nossos telespectadores que estão em vários pontos do estado. Nesse caso, é uma reivindicação empresarial, mas ela passa por uma reivindicação de toda a sociedade, porque o aeroporto não pode ficar sem os voos. Esses dois aeroportos não podem. Estamos falando das duas cidades no eixo da BR, com importância extraordinária para o estado, né? Já chega os problemas que nós temos aqui na capital, com o aeroporto também, que está vivendo problemas. Não está fácil, viu? Não está fácil. Essa situação de voos é complicada, passagens caras, ir e vir para Rondônia, esse é um outro assunto que a gente precisa explorar também aqui no programa.